Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 18 em diante. Todos acharam? Amém? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendestes à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe o rei Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos parar por aqui. Pai querido, que o Senhor nos dê sabedoria e graça para ministrar essa palavra, Senhor. Que não seja nada do homem, nada da Rossana, mas aquilo, Senhor, que está no teu coração para o coração da tua igreja. Desde já, Pai, nós entregamos na direção do teu Santo Espírito, Senhor, a ministração dessa manhã. E que o Senhor faça a tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amalequitas. Amalequitas foram um dos piores inimigos que o povo de Deus teve. Para a gente ter uma noção, eu considero os amalequitas um pouco pior do que o Hitler. Eles judiaram muito do povo de Deus, eles massacraram o povo de Deus, eles humilhavam o povo de Deus. E a gente vê que Deus, ele entra na história para trazer mudança, para trazer libertação, para trazer paz. Porque o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para aquele povo que estava lá, sempre foi que as pessoas vivessem em paz, que as pessoas fossem prósperas, que as pessoas fossem felizes. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalhando, Deus entrando na história do ser humano, para que essas verdades pudessem ser vividas na íntegra. E aqui não foi diferente. Aqui a gente vê que Deus, ele tinha um propósito para aquele povo, para aquela nação, mas existia um inimigo que perseguia o povo de Israel desde quando Moisés tirou o povo do Egito. Desde aquela época. E Deus vem, levantando profetas, levantando juízes, levantando reis. Para quê? Para pegar esse povo, para dirigir esse povo, para tirar esse povo do opróbrio, da vergonha, do cativeiro. E aqui não é diferente, essa história é a mesma coisa. Deus preocupado, Deus querendo pegar aquele povo e falar: olha, não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é uma coisa muito diferente. E aí ele levanta pessoas para fazer isso. E aí quando a gente começa a entender o coração de Deus e como as coisas de Deus funcionam, a nossa vida muda. Amém? A nossa vida muda porque a gente consegue olhar para a interferência de Deus na vida da humanidade e a gente começa a enxergar essa interferência divina de uma forma diferente. Não como um Deus mandão, um Deus que quer controlar a tua vida, mas com um Deus que se preocupa em te abençoar. Amém? E a gente sabe que
que Deus não muda. Amém? Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Ele tem um plano para o povo dele, ele tem um objetivo para fazer com o povo dele, e esse objetivo é apenas um. Desde Gênesis a gente aprende isso. Crescer e multiplicar-vos. Crescer e multiplicar. O que Deus queria? Deus queria desde o Éden um povo que pudesse ser referencial da tua glória, da glória dele, referencial do amor dele. Ele queria fazer um povo que fosse a extensão dele, reflexos de Deus, reflexos dele. Esse era o sonho de Deus e isso não mudou. Amém? Continua. Só que a gente sabe que o pecado entra, a comunhão com Deus acaba, a iniquidade se multiplica, e aí o povo se desvia, e aí começa opressão, humilhação, a tortura do inimigo, e mais uma vez Deus intervém. E Deus sempre conduz o seu povo. Deus sempre levanta pessoas para falar por ele. Filho, olha, esse é o caminho. Esse é o caminho, andai por esse caminho. Mas o povo, o que fez ali? Rebelde, insatisfeito, olhava para as outras nações e viam que todas as outras nações tinham um rei. Aí o que ele fala para Deus? Deus, dá um rei para nós também. Até então, quem dirigia a nação era Deus através dos seus profetas. Deus através dos seus juízes. Mas agora o povo de Deus queria um rei. Por quê? Porque eles olhavam as nações em volta e todas as nações tinham um rei. Então, precisamos de um rei também. Por que nós temos que ser diferentes? Deus entende, né? Porque vocês são diferentes. Mas o povo ainda não entendia. E aí Deus escuta, né? E ele faz o quê? Ele levanta Saul. Saul foi o escolhido de Deus para conduzir o povo em segurança. E quando a gente olha para Saul, a gente vê que Saul era um homem comum. Um homem como eu e você. A palavra de Deus não fala muito sobre as experiências religiosas dele, sobre a espiritualidade dele. Apenas fala que ele era bem apessoado, que ele era alto, forte, ou seja, uma pessoa que tinha porte para representar o povo de Deus. E aí, ele é ungido, Samuel unge a Saul, e quando Saul é ungido rei, a gente percebe pelas atitudes que ele começa a tomar, que a unção subiu a cabeça. A unção de Deus sobe a cabeça de Saul e ele começa a meter os pés pelas mãos, a fazer uma porção de besteira, obedecer a Deus quando convém, enfim, fazer o que lhe dava na telha. Nesse episódio que nós acabamos de ler, Saul está sendo confrontado. Samuel chega para ele e fala, escuta, o que você fez? O que você está fazendo? A ordem era simples, olha, destrói tudo de Amaleque. Por quê? Porque aquela nação era uma nação que vivia debaixo de maldição. Por que Deus não queria que aquele povo pegasse nada dos amalequitas? Porque tudo que se dizia a respeito a esse povo era amaldiçoado. E qualquer coisa que entrasse no arraial do povo de Deus, vindo de lá, traria maldição para o povo de Deus. Então a coisa era simples. Olha, destrói tudo, não pega nada. E aí Saul aqui está sendo confrontado porque você não fez o que foi ordenado? Por que você não obedeceu? Por que você não destruiu? E aí a gente começa a ver em Saul medo de reconhecer que tinha errado. A gente vê uma covardia, desculpas. Olha, não foi bem assim. Eu fiz o que Deus me mandou. Só que eu não destruí Agag, eu trouxe ele vivo. Só que o povo
pegou o melhor do gado, pegou o melhor das vacas, das ovelhas, e tudo aquilo que o Senhor tinha mandado destruir, o que era de melhor, nós pegamos para oferecer para o teu Deus. Presta atenção onde chega esse homem. Já não era Deus dele mais. Era só Deus de Samuel. Ele queria oferecer para Deus coisas que o próprio Deus tinha designado para ser destruído. Então a gente vê que ele começou a se perder. Começou a virar um homem orgulhoso, egoísta, vaidoso, que só pensava em ser honrado. Por que ele não matou Agag? Agag era o rei dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo poderosíssimo. Não só na moral de vândalos, bárbaros, violentos, mas tinha muita riqueza. Imagina a cena. Esse rei morto junto com os outros soldados ia ser mais um morto lá no povo. Porque o resto eles mataram todos. O rei venceu Agag. Mas olha como a história muda quando o rei tem a oportunidade de entrar, o rei Saul tem a oportunidade de entrar arrastando esse rei amalequita. Para todo mundo ver. O que ele queria? Agag era o troféu de Saul. Representava força, poder e até mesmo independência de Deus. Porque ele poderia ter matado, ter obedecido. Agag era um inimigo que precisava ser destruído. Mas esse inimigo, além de representar poder, fazer o ego, né? O grande rei, está lá, arrastando Agag como se fosse um cachorro sarnento. Mas além disso, ele trazia com ele riquezas. Ele era muito rico. E aí o povo, e o próprio Saul, porque o povo também não fazia nada sem autorização do rei, o povo pega as riquezas do inimigo. E a gente vê que isso aqui era, a única preocupação era o enriquecimento próprio. E o inimigo tem esse poder. Tem poder de seduzir os homens. Poder de seduzir com a ideia de que a gente precisa de coisas para ser feliz, para ser próspero, para ser honrado. E nós precisamos entender alguns pontos que esse texto quer trazer para a minha vida e para a sua vida. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós somos muito semelhantes a Saul. Muito semelhantes. Somos semelhantes porque nós também temos um chamado. Amém? Existe uma unção que repousava sobre a vida de Saul, que dava a ele autoridade para conduzir o povo de Deus em paz. E essa mesma unção que existia sobre a vida de Saul, existe sobre a minha vida e a sua vida. Amém? E nós precisamos fazer bom uso dessa unção. Essa unção que nos autoriza a conduzir o povo da escravidão do diabo, do reino das trevas, para o reino da luz. Nós temos a unção de libertar o cativo, de arrancar vidas das mãos do diabo e entregá-las para o Senhor. Só que a gente precisa entender também que a gente precisa derrotar um inimigo nas nossas vidas. Só que muitas vezes, ao invés de derrotar esse inimigo totalmente, nós flertamos com ele.
Porque muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas nós também queremos os prazeres do mundo, os prazeres do inimigo. Nós queremos ter poder, nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter fama, diploma, conhecimento, reconhecimento. E nada disso é ruim. Não sou contra você ter fama, dinheiro, poder, conhecimento, reconhecimento. Só que, meus irmãos, tem uma coisa que, se o teu poder não vem da autoridade que o Senhor Jesus te dá, você se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante. O nosso poder vem do Senhor, amém? Se esse poder não vier dele, não vier do Senhor, se esse poder não vier da unção que repousa sobre a minha vida, eu me torno arrogante, prepotente. Se o meu dinheiro não servir para glorificar o nome do Senhor, tudo que eu me torno é uma pessoa egoísta e mesquinha, porque eu só vou pensar em mim. Se a minha fama não servir para que Deus seja famoso em mim, é vã. Eu só vou me tornar uma pessoa snob, vazia. Se meu diploma, meu conhecimento, meu reconhecimento não servir para afetar a vida do meu próximo, eu vou ter passado por essa vida e eu não vou ter feito diferença, eu não vou ter deixado marcas, eu vou ter vivido por viver. E a exemplo de Saul, eu posso tomar o mesmo caminho dele, começar a meter os pés pelas mãos. Deus tem um plano, amém? Segundo ponto que eu preciso entender é que o inimigo precisa ser destruído. Amém? Segundo ponto. Destrua tudo. Ordem de Deus, destrua tudo. O inimigo deve ser destruído com tudo que vem com ele. E como é difícil nessas horas a gente obedecer à voz de Deus, obedecer o comando de Deus. Sabe por quê? Porque tudo a gente acha que pode fazer melhor. Tudo a gente acha que pode fazer diferente. Numa sociedade onde o ter é mais importante do que o ser, nós temos muitos agares para destruir na nossa vida. O nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência, nosso ego que grita. E por isso que obedecer é difícil. Nós somos bons demais, né? A gente dá conta. Nós não precisamos de ninguém dando palpite na minha vida. E muitas vezes, Agag é nosso troféu. Aquilo que nós queremos que os outros vejam em nós. Aquilo que mostra o quanto nós somos bons. Posição social. Todos precisam ver o quanto nós somos vencedores, o quanto nós somos bem-sucedidos. Trabalho. Todos precisam ver como o meu trabalho é importante, como ele me dá segurança. Como eu não preciso obedecer tanto Deus assim, porque eu estou bem. Estou dando conta da minha vida. Carrão, conta bancária, você pode ter o que você quiser, uma família linda, filhos maravilhosos. Será? Tudo perfeito? Muitas vezes nós colocamos nossos cônjuges, nossos filhos, nosso trabalho, colocamos tudo na frente de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, você não precisa colocar fogo em nada disso. Porque é muito bom, e se Deus puder nos abençoar, e Ele pode, mas se nós pudermos gozar dessas bênçãos, de ter posição social sim, de ter um trabalho digno, de ter uma conta bancária gorda que possa
proporcionar para a gente tudo aquilo que Deus espera da gente, que a gente possa ter uma vida boa para nós, para a nossa família, para ajudar o próximo. Tudo isso é louvável. Nós tenhamos uma família linda, abençoada, maravilhosa, com filhos, maridos que reflitam o amor, a glória de Deus. Amém. Só que nós não podemos deixar isso tomar conta do nosso coração. E é isso que precisa ser destruído muitas vezes na minha vida e na sua vida. Nós precisamos destruir no coração a idolatria e o apego que nós temos por essas coisas. Amém? É bom ter, mas Deus tem que ser o centro de tudo. Deus tem que ser o centro da minha vida. Ou às vezes, o nosso Agag é o contrário. Rosana, minha vida está destruída. Eu não consigo cuidar nem da minha vida. Como é que eu vou cuidar da vida do outro? E aí vem Deus, né? Com aquela promessa linda, linda, linda. Filho, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, fala tudo, que você precisa, vos será acrescentado. Em outras palavras, versão Bíblia, by Rosana, é Deus falando para vocês, filho, cuida das minhas coisas, deixa que eu cuido das tuas. E como é bom quando você pode entregar as suas coisas para que Deus resolva. Porque se nós tivéssemos competências para resolver os nossos problemas, a nossa vida não chegava no buraco que ela chega muitas vezes. Porque a grande verdade é essa. Nós não temos competência para cuidar da nossa própria vida. Mas Deus nos dá autoridade. Diga, autoridade. Para vencer essas áreas. Por quê? Ele vai nos dar estratégia. Deus nunca mandou ninguém fazer nada sem que debaixo desse comando tivesse uma unção de autoridade por trás. Deus não é louco. Se Ele mandou você ir, vai, porque você está respaldado pela autoridade do Senhor. Amém? Agag, ele tinha ovelhas, bois, e essas coisas foram preservadas. Quando a gente fala de ovelha, boi, e a gente lembra disso lá no Antigo Testamento, isso sempre remete para pecado, né? Então, tinha pecado, tinha que matar um boi, tinha isso, né? Então, toda vez que eu olho para a palavra ovelha, boi no Antigo Testamento, eu lembro de sacrifício e me vem pecado. E aí a gente começa e precisa olhar para nós, para dentro de nós e ver o que nós temos preservado que não agrada a Deus. Às vezes a gente preserva um namoro impuro. O namoro, o relacionamento com uma pessoa que não é aquilo que Deus tem para nós. Às vezes, nós preservamos a nossa pornografia na internet, queremos preservar um adultério, um vício, mentira. Às vezes aquilo que nós temos preservado e guardado no nosso coração é inveja, falta de perdão, ódio, aquela mágoa que a gente não consegue arrancar do coração e aquilo vem envenenando, vem nos matando aos poucos. E a gente vai perdendo o nosso ânimo, a nossa alegria de viver. Às vezes o que nós temos preservado é nosso egoísmo. Não, primeiro tem que ser eu. Eu ouvi isso há umas 2 semanas. Não, primeiro tem que ser eu. A hora que eu estiver boa, eu faço as coisas para Deus. Não existe isso. Não existe isso. Cuida das minhas coisas e deixa que eu cuido das tuas. Eu vou cuidar da tua vida, eu vou te honrar. Eu vou fazer acontecer na tua vida. Mas Deus também fala, faz acontecer na minha. Faz acontecer na minha.
independência de Deus, falta de compromisso, comodismo. Chego em casa tão cansado, ainda vou ter que sair para fazer obra. Dá licença. Indiferença, né, para as coisas que Deus quer. Saul, quando ele foi escolhido para ser rei, a palavra de Deus fala que eles vão procurar e ele está escondido no meio da bagagem. Terceiro ponto que a gente precisa entender é que chega uma hora nas nossas vidas em que nós precisamos sair debaixo da bagagem. Amém? Por quê? Porque essa bagagem é um lugar onde muitas vezes nós temos nos escondido. A gente se esconde na correria do dia a dia, nós nos escondemos no nosso medo, atrás de responsabilidades com família, trabalho, falta de tempo. Espera lá, que falta de tempo? Falta de tempo? Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para estudar, para passear, para fazer compra, para ir para o clube. A gente tem tempo para dormir à tarde, para navegar na internet. Isso, então, navegar na internet. Mas aí nós não temos tempo, né, para fazer a obra, para ler a Bíblia, para orar. Será que nós não temos mesmo? De verdade? Hoje, Deus nos dá uma oportunidade de rever conceitos. Amém? A gente precisa entender que Deus não muda os planos. A sociedade muda, os modismos mudam, mas Deus não muda. Amém? E glória a Deus por isso, que Ele não muda. Mas a gente precisa entender também que vida cristã implica em perder para ganhar. Repete comigo, perder para ganhar. Olha o que Jesus diz em Marcos 8:35. Porque qualquer que quiser perder a sua vida, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. De novo, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eu vou falar uma coisa para vocês, obedecer a Deus na íntegra é difícil. É difícil porque significa perder, abrir mão. E nós somos egoístas demais para isso. E eu vou falar para vocês, eu vejo vidas patinando, ano após ano, porque não obedecem a Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga. Eu conheço essa pessoa há mais ou menos 8 anos. E há 8 anos eu falo de Deus para ela, eu falo dos propósitos de Deus para a vida dela. Eu falo para ela que Deus tem um plano para a vida dela. E ela é categórica. Ela fala, olha, eu não quero. Essa semana, ela disse para mim assim, Rô, eu sei que você espera que eu faça coisas para Deus. Eu falei assim, opa, alto lá. Eu não espero que você faça nada. Quem espera que você faça alguma coisa é Deus. Eu não. Eu só falo para você o que Ele espera, porque eu amo a tua vida. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você consiga usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu faço isso e falo, e sou chata muitas vezes, e confrontadora, mas eu falo isso porque eu amo a tua vida.
E eu não quero ver você sofrer, você está patinando. Faz 8 anos que eu te conheço. E a sua vida não muda. Pelo contrário. De tempos em tempos, e ela sabe que Deus tem apertado o cerco. Ela sente isso. Que ela precisa se posicionar. Mas ela não quer. E a gente vê circunstância em cima de circunstância, soterrando essa pessoa num abismo de depressão, sem alegria de viver, com vontade de morrer, simplesmente porque não quer abrir mão de uma vida infeliz, medíocre, vazia, opressa, para viver a vida de Deus. E eu falei para ela, o que você está pensando que é viver vida de Deus? Se enclausurar dentro de um quartinho e só sair de lá num caixão? E nessas horas eu falo para ela, olha para mim. Eu não sou perfeita, eu tenho muito que crescer em Deus. Só eu e Deus sabemos o quanto. Falei para Deus semana passada as minhas orações. Senhor, se eu estou longe daquilo que eu quero ser para o Senhor, que dirá o que o Senhor quer para mim? Mas eu pude falar para ela, olha para mim. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu sou retardada, tapada? Você acha que se servir a Deus fosse tão ruim, massacrante e horrível, eu estaria fazendo isso? Eu estaria gastando os meus dias servindo a Deus, se isso não me desse prazer, alegria? E ela olha para mim, não entende. Me frustro muito com isso. Mas eu sei que Deus tem um tempo para todas as coisas. A gente também vê, dentro das nossas igrejas, pessoas que têm tudo para ser feliz. Tudo. Um cônjuge de Deus, uma casa gostosa, confortável, aconchegante, um trabalho, consegue honrar seus compromissos, mas vive frustrado, infeliz, murmurando, uma vida sem paz, vazia, medíocre. E aí Deus levanta os profetas dele ainda hoje, né? E lança desafios para nós. E aí nós rejeitamos, nos esquivamos, damos desculpas fracas demais. A gente escuta, né? Não, eu tenho medo. Tenho medo, não sei. Tenho medo. Me dá um tempo. Eu, particularmente, dou o tempo que quiser. Não sei se tem tanto tempo assim. Porque Jesus está às portas, amém? Jesus está às portas. Não é para mim isso. Como não é para mim e para você? Jesus nos chamou, amém? O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos chamados. Então é para mim sim, é para você sim. Mas a gente escuta também, olha, eu não quero compromisso. Eu quero poder chegar em casa, cuidar das minhas coisas, ler meus livros, ver meus vídeos, cuidar da minha família. Eu não quero. Opção. Opção. Outro, não, eu não estou pronto ainda, eu tenho muito que crescer. Não consigo. E aí a gente vê o quê? Uma vida cristã pesada. Um fardo que se carrega. E perguntam para mim, Rosana, cadê a vida abundante que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim? Sim, está à sua disposição. É só pegar, é só obedecer, é só ir, é só fazer o que Deus pede. Gente, como é difícil isso. A gente entra por um caminho que
eu oro quando eu quero, eu oro quando eu preciso, eu faço a obra de Deus como eu quero, como eu acho que devo fazer, do jeito que eu quero, como der. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Tem que ser do jeito dele. Agradar a Deus tem preço. A gente não agrada a Deus com qualquer coisa. Como se a gente estivesse fazendo um grande favor para Ele. Viu, Senhor? Parei de fumar. Pontinho aí com o Senhor, hein? Está me devendo essa. Geralmente é assim. Vou na igreja todo domingo. Por que minha vida não muda? Você está vindo aqui por você? Alô? A gente tem que vir aqui por Deus, amém? Porque eu amo a Deus. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria de estar na casa de Deus. Deus não muda. Preocupação de Deus foi e sempre será o seu povo. No Antigo Testamento, era Israel, o povo de Deus, que ele queria libertar, curar, salvar. Para isso ele levantou profetas, juízes e depois, a pedido do próprio povo, rei. No Novo Testamento, nós temos Jesus. E com Jesus, o alvo da preocupação de Deus passa a ser a humanidade. Esse mundo que está aí fora e não conhece Jesus. E para isso, hoje, Deus levanta eu e você. Não ouvi amém. Amém. É honra. É honra ser levantado por Deus. Não é peso, não. É alegria. Vou falar uma coisa para você. Você pode fazer descer fogo do céu com a tua unção. Mas se ela não alcança o perdido, a tua vida é vã. Tua vida não toca o coração de Deus. Porque o que está no coração de Deus são vidas. Vidas salvas. E é isso que Deus quer. Saul, ele não tinha muito conhecimento de Deus, ele não tinha intimidade com Deus. E eu sei também que muitos de nós aqui, eu me coloco nisso também, vivemos grande parte da nossa vida sem ter um referencial de Deus que nos guiasse. Não conhecia Jesus, não nasci num lar evangélico, não tive alguém que me falasse, olha, é isso que Deus tem para você. Então a gente começa a viver uma vida que a gente tem que regaçar as mangas e a luta, porque a gente não tem ninguém que faça as coisas por nós, a gente não tem ninguém que vá à luta por nós, se a gente não regaçar as mangas e não meter as caras, as coisas não acontecem. Alguém aqui viveu isso? Ou só eu? A gente precisa, né? Não podia contar com ninguém, então, vamos regaçar as mangas e a luta, porque senão nada vai acontecer. E a gente aprendeu a conquistar as nossas coisas na força do nosso braço. É aonde o meu braço alcança, é até onde eu vou. E tudo a gente conquista com luta, com sofrimento. E eu vejo que isso é um grande empecilho para a gente poder abrir mão da vida que a gente construiu para poder viver a vida de Deus. Por quê? Porque parece irreal, parece irresponsável, né? Como assim, Rosana? Eu vou viver a vida de Deus e vou deixar minha vida para Deus cuidar? Como assim? Parece irresponsável isso, não parece? Não, eu tenho responsabilidade, eu preciso cuidar da minha vida. E até vai. Mas como Deus falar para você fazer? Por quê? Porque quando você obedece a Deus, quando você honra a Deus, o poder vem. Você honra a Deus e Ele te honra. Mas o nosso problema é que muitas vezes a gente se acostuma e a nossa vida, às vezes, por mais tumultuada que seja, por mais cheia de atropelo que seja, é a única que a gente tem. A gente já está acostumado com ela. E como a gente se acostuma com coisa ruim, né?
Ah, não, isso é assim mesmo, faz parte. Faz parte. Tem que viver isso aí. Então a gente se acomoda e vai levando, mas quão longe estamos da graça de Deus, da vida que Deus sonhou no coração dele para nós. E o quarto ponto que a gente precisa entender é que a gente precisa se posicionar. Amém? E eu quero desafiar você a vir à frente hoje. Que eu quero orar com você. Primeiro eu quero que você se coloque de pé. Se você quer mais para a tua vida do que aquilo que você tem hoje. Só se coloque em pé. Eu quero mais. E agora eu quero desafiar a vir à frente aquele que sabe, que tem consciência, que não vive aquilo que Deus tem para ele. Eu quero chamar aqui à frente também aquele que não se sente capaz, que não se sente chamado, que não se sente digno de ser uma pessoa usada por Deus. Porque você é muito digna. Deus te honra. Deus te ama. Deus te escolheu. Eu quero chamar aqui à frente aquele que já está cansado da mesmice do dia a dia. Aquele que hoje quer sair do meio da bagagem, porque bagagem em cima dos nossos ombros é peso, é fardo, e o Evangelho de Deus é libertação. Amém? Você não precisa viver cansado. Você não precisa ter uma vida derrotada. Você não precisa ter uma vida medíocre. Você não precisa viver humilhado, abatido, cansado. Você que quer viver o melhor de Deus. A palavra de Deus em Isaías 1,19 diz assim: olha, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. O inimigo só vai ser seu troféu o dia que ele estiver debaixo dos teus pés. Amém? Você não precisa arrastar seu inimigo que nem fosse, como se ele fosse um cadáver, te pesando, te puxando para trás. Destrói. Prosperidade, sabedoria do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores. Eu quero te desafiar você a fechar os teus olhos agora e começar a entregar o teu Agag com tudo que ele traz nas mãos do Senhor. Nós estivemos muito tempo no comando de Deus, no controle, nós tivemos muito tempo no controle das nossas vidas, agora nós podemos colocar o comando na mão de Deus. E eu quero te desafiar a isso, sair do controle da tua vida, para que você viva verdadeiramente a vida que Deus tem para você. Fecha teus olhos e vai entregando para o Senhor. Hoje tem festa no céu, amém? Hoje tem festa no céu. Oh, Pai querido, eu quero te agradecer por cada vida que se rendeu a Ti, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pela aliança que foi feita, aliança restaurada. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa manhã. Que em cada vida, Senhor, haja renovo, haja restauração, haja ousadia do Senhor. Amém? Nós temos algum recado hoje? Pastor Raimundo tem recado? Não? Amém? Glória a Deus.
Então eu quero despedi-los na graça e na paz do Senhor. Declarar que a tua vida é uma bênção. Desejar que você tenha uma semana de vitória, uma semana cheia de regozijo nas mãos do Senhor. E que haja paz na sua vida. Amém? Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Sejam bênção nas mãos do Senhor. Vão com Deus e tenham vitórias sobre vitórias.